chegando ao Paraná, na época em que, no norte do Paraná, na época em que aquilo era uma selva, e tendo que sobreviver nessa luta muito difícil com a vida. Então, a sensibilidade é, para mim, um instrumento literário de extrema importância. Ele é central na minha produção. Eu acho que existe uma metáfora biológica, para mim, que dá um pouco, que para mim funciona como uma metáfora biológica, porque eu vou falar um pouco sobre uma característica da minha pele. Eu estava fazendo, há uns 2 anos, eu estava fazendo a renovação da minha carteira de motorista, e agora, para renovar a carteira de motorista, você dá lá os dedos, e você não suja mais os teus dedos, como antigamente. Na tinta, você põe lá num scanner ou qualquer coisa do gênero, e ele identifica as tuas digitais. E a mulher que estava fazendo a minha carteira estava fazendo esse procedimento da minha carteira, ela disse assim, segurando na minha mão, ela disse assim: eu acho que o senhor é um fantasma. Aí eu falei: mas por que a senhora está achando que eu sou um fantasma? Eu disse: o senhor não tem digital, o senhor não tem as digitais, o senhor tem uma pele muito fina. A pele do senhor é tão fina que não dá para pegar pela máquina aqui as digitais do senhor. Então eu acho que o senhor é um fantasma, ou o senhor está morto, ou qualquer coisa assim. Falei: posso garantir pelo menos que estou vivo. E ela acabou passando um produto e eu consegui deixar impressas as minhas digitais lá naquele scanner. Pois bem, eu tenho uma pele extremamente fina. Minha mãe tem a pele extremamente fina e eu tenho isso constatado mesmo. Eu tenho a pele fina. Eu me corto com papel. Eu me machuco com qualquer coisa. Se o lençol é um pouco mais áspero, eu durmo de bruço, eu amanheço com os cotovelos irritados, esfolados. Essa pele extremamente fina, que é realmente um defeito de formação, ela é para mim uma metáfora. Eu acho que é isso que é o escritor. Eu acho que isso que deve ser o escritor antes de mais nada. Ele deve ser uma pessoa que se machuque com a vida, que se deixe cortar pela vida, que se deixe ferir pelas coisas boas e pelas coisas ruins também, que sofra com o outro e que se alegre com o outro, que tenha uma emoção extremamente forte diante de um determinado acontecimento, que não se isole da vida, que não se proteja da vida, que não crie couraças contra a vida. É esse, para mim, o grande papel do escritor, deixar-se machucar e contar dessa dor ou dessa alegria que você sentiu naquele momento, que foi tão importante para você, e que talvez para outra pessoa que estava vivendo aquilo não teve a mesma importância. Essa pele fina é a marca da minha literatura, é a minha marca também como leitor, como vou falar daqui a pouquinho. Outra questão para mim extremamente importante é que, ao contrário do que se pensa que o escritor, dentro de um processo comercial, ele vai, senta e escreve um livro para vender, ou escreve um livro porque, a partir de uma percepção racional do mundo, eu escrevo os meus livros a partir dessa sensibilidade aguçada e a partir de uma explosão. Tem um filósofo de quem eu gosto muito, chamado Cioran, ou Cioran. O Cioran tem um livro chamado Exercícios de Admiração, que é um livro belíssimo, de filosofia, muito próximo da poesia. E o Cioran diz o seguinte: eu só escrevo quando eu tenho uma explosão com a vida, num estado de explosão com a vida. Quando algo me machuca, me indigna, ou quando algo me alegra tanto, daí eu sinto a necessidade de escrever, né? Então, eu só escrevo ficção nesse estado de explosão, de sensibilidade para um determinado fato que me machuca e que me dá aquela gana de escrever. Então, escrever está focado essencialmente nessa explosão nascida de um contato muito intenso com a vida. Então, é nesse momento de explosão que nasce a literatura para mim, né? E daí poderíamos perguntar: então você tem esse estado de explosão e você imediatamente já escreve? Não, esse estado de explosão me machuca, esse contato com a vida me machuca, vem essa explosão, eu fico
ruminando aquilo, eu sofro barbaramente aquilo, mas eu não vou imediatamente para a escrita. Passa um período em que eu fico imaginando a história, em que eu fico retrabalhando aquilo. Eu poderia dizer para vocês que o escritor é aquele que se machuca com a vida, com as pequenas coisas, e que não consegue esquecer aquele machucado. Aquilo nunca cicatriza na memória do escritor. Eu sou um escritor que tem uma memória de 80 elefantes. No mínimo 80 elefantes, que segundo a lenda, é o animal que tem mais memória. A minha memória para esses sofrimentos e para essas alegrias é muito grande. E eu passo, então, um período posterior a eles, reelaborando, repensando aquilo, até que chega o momento em que eu vou escrever e vou tentar colocar dentro daquela narrativa que eu quero escrever, que eu quero construir, ou daquele poema, uma espécie de resumo do mundo. Parece pretensioso o que eu estou dizendo, mas não é pretensioso, não é de uma humildade muito grande. A gente escreve para tentar resumir o mundo. A gente escreve para desmontar a máquina do mundo. A gente escreve para entender quem é esse ser humano e quais são as suas atitudes, o que move as suas atitudes, o que leva o ser humano a ter determinados comportamentos. Então, a gente tem essa pretensão de tentar, numa pequena história, né, na história entre um marido e uma mulher, como é um conto de que gosto muito, chamado As Xícaras, que é um casal que, numa noite de insônia, desce para uma cozinha e daí eles vão preparar um chá e vão tomar um chá numa xícara. É um jogo de xícara muito antigo, da época anterior à Segunda Guerra Mundial, num país que já não existe mais. E esse casal está vivendo uma relação que eles talvez vão se separar, existe uma tensão entre eles, e de repente o marido pega uma xícara que está trincada. Aquela xícara que tem tantos valores, né, tem tanto valor histórico, é uma xícara muito fina, que você coloca o dedo e você vê o dedo através da porcelana. E ele percebe que uma daquelas xícaras está trincada. E ele resolve beber o chá naquela xícara, né? Que é uma aceitação dele da imperfeição do mundo, é uma aceitação dele da imperfeição dos relacionamentos, e é uma aceitação dele daqueles prováveis defeitos que a mulher dele tem, e também que a mulher aceite os defeitos dele. Então, nessa pequena trinquinha da xícara de porcelana, eu tentei resumir todo o mundo. Então, é nesse sentido que, para mim, a gente tenta desmontar a máquina do mundo. Então, a gente poderia dizer que a escrita ela é racional a posteriori, né? Ela é só depois que acontece, que você escreveu, que você percebe que houve uma construção intelectual, uma construção de pensamento em torno de um determinado episódio. E, a priori, ela é sempre emoção, ela é sempre sensibilidade, né? Não quer dizer, então, que ela não tenha essa preocupação de compreensão do mundo, mas essa preocupação de compreensão do mundo vem num depois, né? Dentro da filosofia, a gente poderia dizer que ela é fenomenológica, da questão do fenômeno, né? Da fenomenologia. Ela não vem a priori, ela não vem como um conceito. A gente não entende a vida a priori, a gente entende a vida vivendo a vida e sofrendo a vida. Acho que o melhor exemplo disso é o amor, né? Você se apaixona, você pode ter se apaixonado 50 vezes. Você não sabe o que é o amor até você estar novamente apaixonado. Aí você se apaixona novamente, né? E daí você tem um conhecimento sobre o amor. Esse conhecimento, naquele momento de intensidade, ele é um conhecimento completamente nebuloso. Você não consegue distinguir tudo o que está acontecendo. Mas aquilo vai acalmando, e depois que aquilo já não é aquela paixão intensa, depois de um determinado período, você tem uma compreensão intelectual sobre o que aconteceu com você, o que aconteceu com aquela outra pessoa. Então, acho que o amor resume muito bem o que eu estou tentando dizer, que a gente sofre para depois construir alguma narrativa ou colocar linguagem sobre aquilo e fazer uma racionalização sobre aquilo. Pois bem, tudo isso aqui é para dizer... César, por favor, quando eu tiver esgotado o meu tempo, você manda eu calar a boca, tá bom?
Tudo isso é para dizer o seguinte, o que é a leitura literária, que é o nosso grande tema? É um momento em que a gente disponibiliza esse mundo em intensidade para as pessoas. Então, a gente não está escrevendo, tem horror àquele tipo de comportamento de escritor que diz, eu escrevo apenas para mim mesmo. Ora, se você escreve apenas para você mesmo, não publique o livro, porque você já sabe o que está acontecendo. Ou publique um único exemplar e guarde na tua biblioteca. Nós escrevemos sempre para o outro. Nós escrevemos sempre para um outro que nós não conhecemos, mas que nós queremos chegar até ele, nós queremos estar lá junto com esse outro. Então, quando você lê um livro de literatura, essa é a diferença entre a literatura de informação e a literatura de formação. Quando você lê um livro que ele apenas te diz coisas, ele vai falar sobre um fato histórico que aconteceu no século XIX, você leu lá um livro de história que te conta como que era, por exemplo, como foi a chegada da corte portuguesa no Brasil. Você detém uma informação histórica sobre aquele episódio. Quando você lê um romance que se passa no mesmo período, que trata das mesmas questões, você não está lendo para tirar uma informação sobre aquele episódio. Você está lendo para se colocar no lugar daqueles personagens e ver o mundo a partir dos olhos daqueles personagens e se emocionar junto com aqueles personagens e sofrer junto com aqueles personagens. Então, essa diferença da leitura literária, ela te coloca no lugar do outro. Isso é um grande instrumento formador da literatura. Ela te tira de quem você é e te coloca no lugar do outro. E esse outro que muitas vezes é muito diferente de você, que é completamente diferente. É aí que ela faz o seu processo formativo, porque ela